O próprio G20, por exemplo, e o BRICS traz uma conexão dessa nova realidade que o mundo vive. Quando a gente fala que o presidente Lula viaja muito, você diz que ele viaja e que deixa as coisas internas paradas, a gente precisa entender por que essas viagens acontecem e qual o interesse dessas viagens. Por exemplo, lá no início do ano, o presidente Lula viajou para a China junto com a comitiva ali de empresários, pessoas de áreas diversas relacionadas à economia brasileira, movimentos sociais. E o que é que voltou de lá para cá? Material publicado na CNN Brasil. Lula e Xi Jinping assinam 15 acordos envolvendo governos do Brasil e China. Veja a lista, eu vou deixar para vocês acompanharem no primeiro comentário fixo. E o que mais veio de lá, Carleto, junto com esses acordos aí? Veio de lá, como material publicado aqui no estado de Minas, um acordo que o Lula firmou ali, na verdade, alguns acordos que o Brasil firmou, tanto com a China quanto com os Emirados Árabes Unidos, de cerca de 62 bilhões de reais. Tá aí na matéria. Lula firma acordo de 50 bilhões com China e 12 bilhões com Emirados Árabes. Lula fechou sua agenda na Ásia em visita oficial a Abu Dhabi. O presidente demonstrou otimismo no encontro com o presidente dos Emirados Árabes e da China. E dentre as coisas, por exemplo, que saiu dessa visita, dessa parceria, tá, por exemplo, a reabertura da fábrica na Bahia, que era da Ford, que foi fechada durante a gestão de Jair Messias Bolsonaro e que agora vai ser reaberta graças a um acordo feito entre o governo da Bahia, o governo do Brasil e o governo chinês, para que a BYD, fabricante de carros elétricos, venha para o Brasil. Inclusive o mercado de elétricos já está ficando aquecido no Brasil por conta disso, e isso movimenta a economia. Tanto que graças a essas movimentações que o presidente Lula tem feito, junto ali com o seu governo também, o Brasil voltou a estar entre as 9 economias do mundo. Outro ponto que a gente precisa trazer aqui também, que eu já citei para vocês, é que o Brasil, através da figura do presidente Lula ou de representantes do Estado brasileiro, preside algumas das instituições, alguns dos grupos mais importantes do mundo nesse momento. No caso da ONU, que muita gente fala, o presidente Lula quer neste momento colocar-se ali como líder global, quer firmar acordos com nações, quer tentar promover a paz. Eu não sei se a Marcela Matos sabe, mas se o Brasil preside o Conselho de Segurança da ONU, é papel do Brasil também, por exemplo, ajudar a mobilizar-se em relação a acordos de paz, a cessar-fogo e outras coisas que envolvem uma coisa que a gente chama de diplomacia internacional. Brasil assume presidência do Conselho de Segurança da ONU. O país vai defender a importância das instituições para mediar conflitos. E aí o Lula tirou essa questão de tentar resolver conflitos, Marcela, da própria cabeça, porque ele quer mostrar uma certa relevância que ele não tem, como vocês estão tentando trazer, de certo modo, nas entrelinhas. Não, porque relevância o presidente Lula tem, tanto que, de acordo com a própria revista Times, o presidente Lula está entre as 100 pessoas mais influentes do mundo. Material publicado na revista Exame. Lula é eleito uma das 100 pessoas mais influentes de 2023 pela revista Time. Brasileiro aparece em lista ao lado de nomes como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz. Inclusive, este material aqui foi publicado ainda em abril, ou seja, o presidente Lula tinha pouco mais de 3 meses à frente da pasta de presidente da República. Então dizer que ele quer, como inclusive tem na própria matéria ali também, dizer que ele está desesperadamente correndo para poder tentar limpar sua ficha, porque ele passou 580 dias preso, e isso é uma clara falta de verdade, porque o objetivo do presidente Lula em promover essas viagens é melhorar o diálogo do Brasil com outras nações, trazer investimentos para o Brasil e também combater, por exemplo, a pobreza. Se você vive, Marcela, na mesma realidade que a maioria dos brasileiros que não tem um bom salário trabalhando para a revista Veja, você deve ter observado que o preço do combustível baixou, o preço do gás de cozinha baixou, o preço dos alimentos tem baixado também, o valor de alguns programas sociais foram recalculados ali para que as pessoas possam receber um valor proporcional que ajude a combater ali a insegurança alimentar, a miséria, a fome, a pobreza. A gente viu recentemente também no governo Lula, mesmo sem o presidente Lula estar ali tirando foto, como muita gente está tentando dizer por aí, o Ministério das Cidades tomando decisões ali que favorecem, por exemplo, a moradia popular para pessoas que recebem o Bolsa Família ou que estão enquadradas em outros programas sociais. Então falar sobre isso e que o presidente poderia estar articulando junto com o Congresso Nacional para resolver isso ou para resolver aquilo, mostra claramente uma falta de entendimento sobre política. Porque a derrota do Bolsonaro, por exemplo, mostrou que todo o complô montado junto com o Sérgio Moro, junto com o Deltan Dallagnol e a Operação Lava Jato, era uma grande farsa. A imagem do presidente Lula já foi limpa. Sabe quando é que foi limpa, Marcela? Quando o STF decidiu que o ex-juiz federal Sérgio Moro era parcial e que ele condenou o presidente Lula desrespeitando o devido processo legal, supostamente agindo em conluio com o Deltan Dallagnol para poder manipular provas, até adulterar e alterar provas, para poder colocar na cadeia aqueles indivíduos que eles queriam. O trabalho da mídia, em via de regra, é informar. Mas volto a dizer, como no anteontem que traz aqui, no mídia, propaganda política e manipulação, não é isso que acontece com frequência.